Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Hoje a gente vai ver o comando switch, que serve para reduzir a complexidade, né, de múltiplos if e else, quando a gente tem uma variável que pode assumir vários valores. Okay? E também serve para formar um menu de opções. Para isso eu escrevi o nosso exemplo 1.c e a gente vai estudar como é que funciona o bloco switch. Ok? Eu vou fazer um parêntese e pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações, tá? Para saberem quando saírem os próximos vídeos dessa série de videoaulas. Também deixe o like no vídeo, né, para o YouTube saber que você gosta do nosso trabalho. Ok? Aqui tem a nossa função principal main. Eu incluí as bibliotecas stdio e stdlib. E a lógica do nosso programa ela é bastante simples. Ela vai perguntar para o usuário qual é o estado civil, né? E o usuário vai informar ao programa o seu estado civil a partir da leitura, né, de um caractere. Ele vai passar um caractere, né, por exemplo, Czinho, C maiúsculo, Szinho, S maiúsculo, etc. Desse conjunto aqui de caracteres, né, e eu vou ler com a minha função getChar. Então vou ler um caractere a partir da linha de comandos e armazenar em estado civil. Eu poderia também fazer com a scanf, mas eu considero que para ler um caractere é muito mais simples fazer com a nossa função getChar. A gente já sabe fazer isso da nossa videoaula de tipos primitivos. Como é que funciona o comando switch? Eu vou testar valores para essa variável estado civil. Então eu escrevo switch e entre parênteses a variável que eu vou testar. Ok? E abro e fecho chaves para encerrar, né, o bloco switch. Ok? Exatamente como a gente faz com o bloco if. E aqui eu vou escrever os cases, ou seja, os valores que a minha variável estado civil pode assumir. Aqui no caso eu vou utilizar Czinho e Czão para representar o estado civil casado, Szinho e Szão para representar solteiro, Dzinho e Dzão para representar divorciado, Vzinho e Vzão para representar viúvo. Ok? Como é que funciona o nosso case? O usuário vai passar um desses valores, né, e esse valor vai ser o ponto de entrada do nosso switch. Então vamos dizer que ele passe Szinho. Eu vou testar. Estado civil é igual a Czinho? Não. Estado civil é igual a Czão? Não. Estado civil é igual a Szinho? É. Então, este case vai ser satisfeito e ele vai ser o ponto de entrada do nosso bloco switch. Então eu vou executar todas as instruções que estiverem nesse case e abaixo dele, ok? Até encontrar alguma instrução break ou chegar no final do switch, ou também encontrar alguma instrução do tipo return, ok? Então, se ele entrar em Szinho, ou seja, o usuário passou estado civil igual a Szinho, eu vou tentar executar as instruções associadas a Szinho. Como Szinho não tem nenhuma instrução, ele vai passar para o próximo, que é Szão. E aí eu vou executar printf para especificar que o usuário escolheu o estado civil solteiro, e a próxima instrução é a instrução break. Ela está na mesma linha aqui, né? Mas eu poderia colocar essa instrução também em múltiplas linhas. Ok? Isso não afetaria a utilização do nosso comando switch. Então eu teria duas instruções aqui associadas a esse case, S maiúsculo, ok? Se eu não colocar esse break aqui, ele vai continuar executando todas as instruções abaixo até chegar ao final do switch ou até encontrar o próximo break, ok? Então por isso é importante colocar o comando break aqui quando você quiser que ele tenha um ponto de saída, né, do nosso comando switch. E por último é essa instrução defull. Ela é a instrução padrão, aquilo que vai ser executado se nenhum dos cases forem satisfeitos. Ele vai informar printf, estado civil inválido, e obviamente vai sair do switch porque não há nenhuma outra instrução a ser executada, nenhum case abaixo de default, ok? Por isso não há necessidade de colocar o break aqui. Vamos sair e salvar. Vamos fazer a compilação, gcc exemplo 1.c, -o, exemplo 1.x, ok? Com um erro ali na linha 19. Foi aqui na linha 19 foi que C/N deveria estar dentro da aspas duplas, ok?
Agora sim, vamos sair e salvar. Vou refazer a compilação. _exemplo1.x. Aí ele vai perguntar qual é o estado civil. A gente vai utilizar o exemplo Szinho para ele responder solteiro. Ok? Poderia colocar também Czinho. Ou então S maiúsculo. Né? Ele já vai direto para solteiro. Ok? E assim a gente fez o nosso menu de opções, em que o usuário pode escolher valores para essa variável estado civil. Agora eu vou mostrar para vocês a importância de utilizar o break. Eu vou tirar essa linha aqui, que tem o break em Szão. Tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou passar o valor de estado civil como Szinho. Ele vai executar este case, esse aqui, o Dzinho que está abaixo dele, o Dzão, e aí que ele vai encontrar a instrução break para poder encerrar o case. Ok? Então, esse break ele serve justamente para, após a execução de uma instrução, né, o programa sair do comando switch. Vou sair e salvar. Vou refazer a compilação. _exemplo1. Se eu passar Szinho, ele exibiu para mim solteiro, que é o case de Szinho, e ele exibiu o case que está abaixo dele, divorciado. Ou seja, a falta daquele break fez com que ele executasse duas instruções. Ok? Então, é uma boa prática lembrar, né, de colocar o break após a execução de uma instrução, né, se você quiser que o resto das instruções não sejam mais executadas dentro daquele switch. Por último, se eu passar, por exemplo, um valor que não está dentro do case, né, passar, por exemplo, R minúsculo, ele vai dizer estado civil inválido, ou seja, vai executar aquela opção default. Ok? Então é assim que se utiliza o comando switch em linguagem C. Por essa aula é só e até a próxima.